Olá pessoal, seja todo mundo aí bem-vindo ao L3DP Studios. Eu me chamo Luiz Eduardo, para quem não me conhece. E um mês aí passado aí eu criei para mim então um Linux do zero, tá? E fiquei de empacotar com o meu gerenciador de pacotes, tá? E eu quero mostrar para vocês um pouco como funciona a questão do gerenciador de pacotes na prática, tá? Eu não vou dizer como funciona de forma técnica, mas sim na prática, ok? Então eu tenho o original aqui, tá? O Linux do zero e eu clonei ele. Então eu vou trabalhar em cima do clone dele, tá? Até porque eu não sei todas as coisas aqui, então pode dar problema. E aí é importante a gente ter uma cópia, beleza? Mas antes disso, se vocês quiserem saber mais sobre o meu gerenciador de pacote, tá, é só vocês entrarem aqui no GitHub. Vocês vão vir aqui no github.com/Maya Linux, beleza? E aqui vocês vão vir em repositórios, Maya PKG, certo? Eu deixei ele aqui como .targz e como .zip, né? Para quem quiser testar no Windows lá com o WSL, né? Fica à vontade para testar, tá? Aqui eu tenho algumas informações de como funciona, tá? Tudo muito exato. Eu tinha, na primeira versão aqui, eu tinha colocado em português tudo, tá? Mas eu decidi, eu decidi deixar padrão, com algumas ressalvas aqui, tá? Mas a maioria das coisas aqui vão ser bem já simples de entender, tá? É menos help, clássico, menos build para construir, install para instalar, set info aqui para construir uma informação do pacote, show info é para mostrar essas informações, tá, do pacote, e menos remove é para remover o pacote. Beleza? Muito simples, tá? Só vocês virem aqui, ó, código local download, tá? Simplesmente isso. Tá? Aqui eu ainda tenho mais detalhamento de como funciona o pacote, tá certo? Mostro também a forma de instalar aí o pacote, certo? O programa em si, né? Na verdade, tá? E esse gerenciador de pacote, ele é baseado no curso do Slack Jeff, beleza? Então aqui tem as informações, ó, tá? Se inscreva no canal lá dele, tá? E acessem o site dele, tá? Eu não coloquei o site dele aqui, tá? Porque tem aqui no GitHub dele, tá? O site. E qualquer coisa é só vir aqui no Google e digitar assim, ó, né? slackjeff.com.br, tá? Vocês vão cair aqui, tá? E aqui no sitezinho dele, bem legal esse site aqui, muito legal. Vai ter então o curso, né? Esse do gerenciador de pacotes, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é quase o mesmo gerenciador de pacotes no qual ele ele nos ensina a fazer, beleza? Então, para quem tiver curiosidade aí, tá? E os cursos dele é bem baratinho. Pô, beleza, voltando aqui então. Depois de baixado, tá? Vai vir para cá pro downloads, né? Eu já copiei via SSH para minha máquina virtual,
Então vou vir aqui, vou abrir minha máquina virtual do clone. Certo? Esse Linux do zero aqui eu fiz, tá? Ele tá bem padrão, eu não mexi em muita coisa aqui, tá? Eu fiz ele no com o gerenciador de inicialização aí, o init system, tá? O system 5, ok? Ao invés do systemd. O motivo eu expliquei aí para vocês aí no vídeo anterior, né? Que a equipe lá do LFS parece que eles se dedicam mais ao System 5 do que ao Systemd, beleza? Eu comecei a pesquisar a fundo ali e vi que o System 5 tem menos erro do que o Systemd, tá? Então eu escolhi ali o System 5 e fiz todo esse Linux do zero aqui, tá? Essa parte base sem maiores problemas, ok? Então eu vou entrar aqui. Eu só tenho o usuário root por enquanto. Tá? Entrei aqui no meu Linux do zero. Ele só tá com essa cor, tá, pessoal? Aqui, ó. Ele só tá com essa cor porque eu peguei do meu sistema o bash e o profile e copiei lá para dentro. Eu também copiei o bash do meu usuário comum, do Eduardo, lá para dentro do /etc Scale, beleza? Assim, quando eu for adicionar um usuário comum, tá? Esse usuário comum, essa corzinha aqui, ela vai ficar verde, tá certo? Vai ficar exatamente como o meu sistema atual do computador, tá certo? Lembrando que aqui eu estou numa máquina virtual. Enfim, o gerenciador de pacote, uma vez lá importado para cá, né? Eu tinha importado ele para o /home, mas não está mais aqui no /home. A gente descompacta ele e pega o executável dele, que é myapkg, e copia ele lá para esse diretório aqui, tá? /usr /sbin, tá? myapkg. Aqui vai estar o programa. Uma vez aqui, como eu estou como root, então ele vai reconhecer de forma global esse programa. Então, se eu digitar myapkg, ele já vai me dar aqui algumas informações. Nesse caso, para mim pedir ajuda para o meu manual que eu mesmo fiz. Certo? Aqui vai ter quase o mesmo esboço lá do GitHub. Então, --help, ele vai me dar aqui todo o suporte necessário para conseguir então administrar os meus pacotes, certo? O pacote no qual eu vou testar com vocês, tá, vai ser o Nano. Eu não tenho o Nano instalado, certo? Só tenho o Vim. Dessa vez eu instalei o Vim por padrão. Bom, quando a gente começa a instalar o Linux do zero, a gente inicia lá na pasta sources, tá? Essa pasta eu não excluí ainda porque eu preciso empacotar os pacotes, tá? Que já estão instalados na minha máquina
virtual. Então, vindo em barra sources, tá? Lembrando, né, pessoal, eu vou dar um ls barra aqui, tá? Ó, é um sistema de diretório de Linux comum, só que foi feito do zero e não tem nenhum recurso basicamente, tá? Se eu vier aqui e der um -h, ele tá com 150 MB, isso porque eu já tenho o wget instalado aqui e mais alguns programinhas, tá? Por baixo dos panos aqui, tá? Porque senão ele estaria ali com uns 90 MB, tá? Quando eu instalei ele, ele estava com 90 MB, tá certo? Bom, vamos lá então. Aqui eu tenho uma pasta que eu criei para teste, tá? E eu vou entrar nela, então, pacote. Opa, lá, pacote, underline extras. Aqui nesse pacote underline extra, eu precisei instalar o wget, tá certo? Só que o wget ele tem 3 dependências. Então eu criei uma pasta de dependências para mim me guiar em forma de prioridade, tá certo? Como eu pretendo usar esse sistema, então eu pretendo criar um sistema de um gerenciador de pacote que resolva as dependências. Nesse meu caso aqui, então eu dividi ele por etapas. Quanto maior for o número, tá? É por onde a gente precisa começar a instalar as dependências, tá? Nesse caso aqui, para mim poder instalar o wget, eu precisei instalar o pacote que está aqui na pasta 3, tá? Essa pasta é eu que criei. E eu precisei instalar esse pacote aqui, o libuninstring, tá certo? Depois de instalado, aí eu venho pro pacote 2. Aí eu instalo o libtn 2-2.3.7. Depois desse aqui instalado, aí eu vou no último pacote da dependência para ser instalado. Tá? Isso tudo de forma manual por enquanto. Aí eu instalo o libpsl. Aí depois que eu instalei esse cara aqui, todas as dependências vão estar preenchidas, tá? No requisito do wget. Aí sim eu consigo pegar e instalar o wget. O wget aqui eu acho que eu excluí ele daqui. Deixa eu ver. Pacotes instalados. Tá. Ali, se vocês puderem ver, ó, eu tenho o wget, tá? Se eu der um ls aqui no meu instalados e filtrar pelo wget, tá? Vocês vão ver aí então que eu tenho então pacote wget, só que o pacote instalado do wget eu removi, literalmente. Beleza, pessoal? Mas não tem muita importância não, tá? Qualquer coisa é só seguir aqui, ó. Eu vou abrir aqui o navegador. Toda a instalação do wget eu fiz por aqui, tá? Ó. O wget faz parte do BLFS, que é a segunda parte, tá, da construção do Linux do zero. Ctrl F aqui para achar mais rápido. Ctrl F, wget, tá?
E vai estar aqui, ó, tá? Só pegar, baixar. Se vocês forem acessar essa página, vocês vão ver que ele vai ter um monte de dependências, tá? As 3 dependências. Aonde que eu vejo as dependências? Tá? Dependência recomendada significa dependência obrigatória, tá? Que tem que ser instalado. Tá? Sempre quando tiver recomendado aqui, é obrigatório, não tem como fugir. Tá? Aí vai precisar baixar esse cara aqui. Entrando nesse cara aqui vai ter a dependência de número 2. Tá entrando nesse cara aqui, vai ter a dependência de número 3. Tá certo? Depois não vai ter mais nada. Aí depois de tudo completado, aí sim tá na hora de vir, baixar o wget e começar a fazer a instalação dele aqui, tá? Normal. Só copiar, colar, ponto configure, make e make install, tá? Esse é o padrão da instalação. Usando aqui o arquivo make. Certo, pessoal? Na mesma forma, a gente tem um nano aqui. Então, vou achar aqui o nano nos editores, ó. Só que o nano, ele não tem dependência, tá? Ele é um pacote que ele é compilado por inteiro e não precisa e não tem nenhuma dependência. Tá certo, pessoal? Então eu baixei o nano, descompactei, entrei dentro da pasta do nano, comecei a fazer os comandos aqui, tá? .com/config, aí ele configura o arquivo de configuração, aí depois eu compilo com make, tá? Ele vai construir os executáveis, as bibliotecas, tá? Tudo necessário para o programa rodar. Aí ele constrói então o programa com make. E depois chegou a parte do make install. No make install, aqui a gente vai adicionar uma variável de ambiente já conhecida no make, tá? Chamada destdir, onde a gente vai apontar aonde que a gente quer instalar esse executável, tá certo? Então, pensando dessa forma assim, vamos voltar aqui para a máquina virtual que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, aqui então a gente está aí na máquina virtual. Certinho. E aqui está o Nano. Tá? Aqui ele tá uma pasta já descompactada, configurada, compilada e digamos que agora eu queira usar o gerenciador de pacote para criar esse meu pacote, tá certo? Como é que eu posso fazer então para criar esse pacote? Segundo a nomenclatura do pacote que eu escolhi, tá? Que foi baseada lá no curso do Slack Jeff, eu vou criar uma pasta lá no /temp, mas eu posso criar essa pasta em qualquer lugar aqui do meu ambiente, tá? Eu vou criar lá no /temp só para ficar longe desse meu ambiente aqui, para que eu não me confunda com a própria pasta do Nano, certo? Então, make mkdir -pv /tmp nano, vou digitar o nano, traço a versão dele, 8.3. No meu caso, que eu escolhi seguir o padrão, então eu vou dizer o número das construções que eu fiz. Nesse caso é primeira construção, tá certo?
Feito isso, então eu vou dar um Enter, tá? Eu vou criar lá dentro do barra temp, que é uma pasta de temporários, tá? Feito isso, então, chegou a hora de pegar o programa e tocar lá dentro dessa minha pasta que eu acabei de criar. Então eu vou dar o seguinte comando: make install dest dir, vai receber um caminho. O caminho é barra temp e a minha pasta que eu acabei de criar, certo? Então aqui dentro ele vai instalar o Nano. Instalou o Nano ali dentro, beleza? Só para vocês saberem que eu não tô com o Nano instalado, tá? Lembrando, tá, ó, Nano, não tenho ele instalado ainda. Beleza. Agora eu vou lá dentro do barra temp, dou um ls e tá ali a pasta que eu acabei de criar, tá? Eu vou entrar dentro desse Nano, da pasta que vai ser meu pacote no futuro, e vou dar um ls. E veja que foi criada aqui uma pasta chamada usr. Dentro da usr eu tenho alguns arquivos que são parte do Nano, incluindo o bin de binários, que é onde fica o executável do Nano, certo? E também aqui dentro do usr tem o share, né, que tem a documentação do Nano. Ou seja, eu estou aqui dentro dessa pasta e se eu acessar, então, essa pasta com ponto barra, né, ponto é esse diretório que eu estou, e eu quero acessar a pasta usr bin e eu quero executar o programa Nano. Reparem que ele executou o meu programa que já tinha sido compilado, tá certo? Eu apenas instalei nessa pasta nova que eu criei, certo? O instalar é simplesmente pegar a configuração que foi passada, ele gerou o executável, eu peguei ali o executável e copiei para dentro dessa pasta. Basicamente é esse passo a passo que foi feito com o make install, tá? Dest dir e o caminho no qual eu apontei. Beleza. Então, ele está aqui, beleza. Agora eu preciso ter uma informação desse pacote quando eu for compilar ele, para saber quanto ele tem de tamanho, né? É importante saber. Para isso, então eu posso vir aqui, digitar do -sh, só para vocês saberem. Essa é a primeira informação que eu vou ter dele. Ele possui 4 MB, tá? Esse pacote. Beleza. Lembrando que ainda não tenho ele instalado no meu sistema. Certo? Eu só tenho ele instalado aqui de forma local dentro dessa pasta. Ok, anotado aí o tamanho dele descompactado. Vou entrar dentro do Nano e eu vou gerar um arquivo de informação, tá? Que vai servir para ter essa informação sobre as dependências do pacote, sobre a versão, né? Sobre o site também, enfim, sobre essas coisas, tá? Se eu vier aqui então e digitar maia pkg -h, ele vai me dar várias opções. Dentre elas essa aqui, ó, menos menos,
set-info. O que esse comando faz? Gera uma descrição para o programa, tá? Eu já deixei tudo bem claro. Vai ser gerado então uma pasta info e dentro dessa pasta info vai ser gerado um arquivo chamado info também, certo? Esse arquivo vai poder ser lido quando a pasta ser transformada no meu pacote, tá? Através do comando "show-info", beleza? Bom, agora eu vou então criar essa informação. myapkg "set-info". Foi criado então um diretório info, tá certo? Agora já não tenho mais o usr, apenas eu tenho o info. Se eu entrar aqui dentro dessa pasta info, eu vou ter o arquivo aquele que eu falei do arquivo info, onde eu vou ter as informações. Esse arquivo aqui é importante preencher, tá? Esse arquivo aqui eu já deixei mais ou menos como vocês podem estar organizando, por exemplo, para quem for querer utilizar, né, o myapkg, o gerenciador, né, para vocês. Enfim, tem várias opções aí, né? Tem o Banana PKG, por exemplo, que é lá do Slackjeff, né? Provavelmente vai estar mais completo do que o meu. Porém, o meu ele cumpre a função dele. Tá certo? Também. Então aqui eu vou botar o nome do programa. E no Vim a gente aperta o I para entrar em modo de escrita. Vou colocar aqui o nome dele. Nano. A versão do programa 8.3. Mantenedor aqui sou eu. Quando ele for instalado, então ele vai ter 4 MB. Download. Como eu já testei, e essa é uma parte legal, mas eu vou deixar mais para diante, tá certo? Então, mas eu vou adiantar aqui para vocês, tá? Ele vai ter apenas 768 KB. Então, de 4 MB, ele vai para 768 KB. Como isso é possível? Através da compressão, na qual eu vou mostrar para vocês com o tar. Tá certo? Assim ele vai compactar o arquivo para minha extensão também. E aí aqui eu tenho alguns exemplos aqui de dependências, né? Isso aqui não tá funcionando ainda, né? Mas eu tô projetando aqui para o futuro como vai ficar, qual vai ser a melhor versão de colocar a versão dos pacotes aqui junto com as dependências. Então vai ter a dependência tal, o nome tal e a versão tal, beleza? Se não tiver dependências, então eu vou vir aqui e vou colocar um none, por exemplo, tá? De não tem nenhuma, beleza? Nesse caso aqui não vai fazer a menor diferença, certo? Porque o nano não tem, então eu vou colocar aqui o none de não tem mesmo, tá? Posso apagar, eu só botei para exemplo, a fins de nomenclatura mesmo, tá? Então none, beleza. Aqui embaixo nas opcionais, lembrando que isso tudo aqui
dependências requeridas, recomendadas e opcionais, se encontra lá no livro BLFS, tá? Na segunda parte ali do Linux from Scratch, tá? Do manual ali do Linux from Scratch, Linux do zero. Beleza, por isso que eu deixei então essas três formas de dependências. A requerida é obrigatória e a recomendada também é obrigatória, tá? Lendo lá o livro. Se vocês forem fazer o BLFS, vai ter um monte disso. Tá? Dependência opcional aqui, ela é opcional se o livro não pedir ela. Tá? A maioria vai ser que tiver a nomenclatura opcional, ela realmente é opcional. Tá? Mas se tiver dependência recomendada, ela é obrigatória, e se tiver dependência requerida, ela é obrigatória também. Tá certo? Ou é um ou é outro. A licença que eu deixei padrão, GPL. Se eu quiser trocar ela aqui, se tiver uma outra aí, AGPL, por exemplo, né? Enfim, aqui eu deixei um exemplo de site, eu deixei um exemplo do meu site, mas aqui nesse caso aqui seria o site do Nano, tá? Para estar colocando aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Inclusive, o site do Nano. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Colar lá, acho que não. Não vai aceitar. Mas enfim. www.nano-editor.org. Certo? Então aqui está o sitezinho do Nano. E aqui a descrição aqui eu vou colocar, eu posso colocar tanto no lado quanto embaixo. Tá? Aí vai depender do que vocês acharem melhor, né? Para de repente conforto, né? No ler a informação. Então, editor de texto pelo terminal, simples e fácil, de manusear. Digamos que seja isso, né, a descrição desse do Nano. Tá? Eu só chutei. Beleza? Para salvar aqui no Vim ESC:WQ, aí ele vai sair e ele vai salvar e vai sair ao mesmo tempo. Beleza. Feito isso, então eu vou voltar umas casas para cima. Voltei para a raiz do pacote. E agora está na hora de criar então o nosso pacote. Tá certo? Antes disso, eu vou ir lá dentro do diretório /usr/sbin e vou explicar para vocês o que eu fiz para compactar esse pacote, certo? Porque lá no curso não é mostrado a forma de compactação, né? Já que existem várias formas de compactação para ser feita. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na íntegra. Tá certo? Aqui no criar pacote, então, tá bem aqui. A gente vai criar com o comando tar, tá? O tar ele comprime. Só que ao invés de colocar gz, xz, gzip e essas extensões, a gente vai colocar
a nossa extensão, tá certo? Já que uma vez a nossa extensão foi criada aqui em cima, primeira instância, certo? Aqui, ó, tá? É aqui que eu digo a extensão que o meu pacote vai ter, mpkg, por causa do nome do meu gerenciador de pacote, tá certo? Aqui, se eu tiver em modo verbose, tá? Eu tenho a opção de, ao criar o pacote, dar um espaço e colocar "-v". Se eu fizer isso, ele vai mostrar o processo da compactação. Se não, tá? Ele vai cair no "se não" aqui. Ele só vai compactar sem mostrar o processo todo, tá certo? Beleza. Vou sair salvando aqui, apesar de não ter feito nenhuma modificação. E agora, tá? Chegou a parte interessante da coisa. Então, para criar um pacote aqui, eu simplesmente vou digitar "-pkg", "-i", ou... não é "-i" não, tô viajando aqui, tá? É "-b", ou "-build". Só que eu preciso digitar o nome desse meu pacote. Como eu segui à risca o curso lá do SlackJeff, eu gostei lá da forma como foi organizado aqui, lá no curso, né? E eu gostei e eu puxei, tá? A mesma forma. Então, eu deixei um padrão, que é um padrão bom até, tá? Que é, eu preciso que o meu pacote, para ele ser buildado aqui, ele tem que ter o nome do pacote. Tem que ter o nome do pacote. Ele tem que ter a versão do pacote, 8.3. E ele tem que ter a quantidade de build que eu já fiz. Então, se eu refiz o pacote 2 vezes, aqui eu colocaria 2 vezes, tá? Mas como é a primeira vez, então eu vou colocar a primeira vez, que é 1. Outra coisa que eu preciso informar para esse pacote, para esse build, para poder ser gerado o meu pacote, eu preciso informar a extensão desse meu pacote. E a extensão vai ser .mpkg, beleza? Feito isso, então, se tiver alguma coisa errado, ele vai me dizer aqui, tá? Ele já que na programação foi feito vários testes, né, de erro, de tratamento de erro, para retornar um erro e saber o que está acontecendo, tá certo? Então eu vou apertar o Enter. Ele gerou o pacote. Se eu quisesse ver o processo ao lado aqui do build, tá? Eu colocarei um espaço e colocarei "-v", tá? Para poder ver o processo da compactação sendo feita. Toda vez que a gente faz esse build, é como se a gente fosse compilar na mão, basicamente. E ele gera um diretório acima dessa pasta, tá? Ele não gera aqui dentro dessa pasta. Ele vai gerar uma casa antes, certo? Ele vai gerar uma casa antes. O pacote foi gerado. Esse pacote aqui agora é como se ele fosse um ponto .deb ou um ponto lá Manjaro, né? Ou um ponto RPM do Red Hat, tá? É como se fosse a mesma coisa. Só que
nesse caso com a minha extensão que eu criei de mpkg. Se eu der agora do -sh para ver o tamanho desse pacote compactado, ó, ele foi gerado com 756K esse pacote. Beleza. Mas quanto tem pacote do programa? 4 MB, tá? Agora a gente tem base legal para voltar dentro do programa, info, e lá na parte de download, tá? Aqui ao invés de ser 768, a gente viu que é 756. Certo? É isso aí. Tá? 756K. É bem compacto, né? E a parte boa aqui, pessoal, é que agora eu posso instalar, então, finalmente, o Nano no meu sistema. Mas antes disso, a gente precisa então dar o comando para instalar. Eu vou instalar com o seguinte comando: maia pkg -install ou -i. Tá? Lembrando que esse códigozinho pode colocar qualquer nome aqui, tá? Na programação, porque a programação do arquivo do MyPKG ele é editável, né? Mas por já ter um padrão amplo no Linux desde o começo, então eu escolhi utilizar esse padrão, tá? Eu escolhi não modificar ao extremo esse cara aqui, tá certo? Então, install e o nome do pacote. nano.mpkg. Ele está compactado, porém eu já consigo instalar ele mesmo estando compactado. Olha só que legal. Tá? E ele instalou com sucesso. Se eu quisesse ver o processo da instalação sendo feita normalmente, então eu colocaria o "-v" de verbose para poder visualizar a instalação sendo feita, certo? Ok. Toda vez em que a gente instala o pacote, ele gera uma descrição, um mapeamento de onde esse pacote foi instalado, né? Para onde que esse pacote foi instalado, tá certo? Para saber o diretório que se encontra essas informações, tá? Foi criado automaticamente no início da instalação do MyAPKG um diretório lá no /var /log, tá? Então ls /var /log pacotes. Tá? Aqui dentro, então, eu tenho um sistema de rastreamento de diretórios e arquivos e links simbólicos, tá? Desse meu programa, para conseguir desinstalar esse programa depois, quando eu não quiser mais, certo? Agora eu já tenho o Nano, tá? Lembrando que agora eu instalei, então agora, se eu digitar Nano, eu tenho o programa já extremamente utilizável aqui nas minhas mãos, tá? Eu posso fazer qualquer coisa aqui que eu quiser, posso dar um Ctrl X, salvar o programa, tá? Simplesmente isso, tá, pessoal? Porque
consegui instalar então esse programa que automaticamente ele foi lá pro /usr/bin nano. Ué, mas você não estava local? Sim. Mas na configuração do make ele é instalado nesse diretório. Só que através do fake root do install no make install, passando o destino falso, que nesse caso é o meu pacote, no qual eu vou gerenciar esse pacote com o meu gerenciador de pacotes. Veja bem que é uma coisa ligando a outra. E aí me permite ter esse controle legal, beleza? A partir de agora, então, esse programa, tá? Nano já está pronto para ir para o meu repositório e em tese ser usado para quem quiser se aventurar no Linux from scratch, do zero, tá? Linux do zero, literalmente. Ainda falta um monte de como é que posso dizer, um monte de buildagem a ser feita, tá? Se eu entrar aqui no /sources, todos esses pacotes, tá? Eles já estão prontos. Só que eu preciso ver como é que eles foram instalados, como é que eu instalei, né? Até chegar no ponto do make install. E chegando nessa parte, então, de fazer a mesma coisa que eu fiz com o Nano, tá? Vou criar a pasta com a versão, tudo certinho, tá? Para depois, então, tá criando o pacote. Esses pacotes são, todos esses pacotes que estão aqui, são do sistema base, certo? E isso vai servir para próximas instalações, para não precisar ter que compilar novamente tudo do zero, basicamente. Tá certo? Bom, como eu tenho então o pacote lá, eu posso trazer ambos, o nano pro /sources, né? Aqui eu tenho aquela pasta pacotes extras, tá? Já tenho o nano aqui, mas o nano eu já instalei. Eu posso dizer que eu quero entrar na pasta aqui dos instalados, certo? E eu posso levar ele para cá. Posso substituir. Ele não deixou eu substituir porque já existe. Beleza. Enfim, pessoal, eu acho que vocês agora entenderam a questão, né? Eu levo para cá, aí depois eu subo pro repositório, né, do Maya Linux, que eu atualizei para L3DP Studios, né? Então, entrando no meu site L3DP Studios, vai estar lá o repositório, que por enquanto é um repositório com base no Debian, né, com pacotes no qual eu uso no meu dia a dia e que eu escolhi estudar por conta própria e saber como é que funciona essa parte, né, do Linux, beleza? Então, tô com o Nano instalado aqui. Ah, eu não quero mais um Nano no meu PC. Como é que eu faço para desinstalar? É muito simples. Maya pkg menos menos
remove ou "-r" e o nome do pacote a ser instalado, a ser desinstalado, quer dizer. Então, nano traço 8.3, lembrando que é o meu pacote que foi instalado e foi registrado com essa nomenclatura, tá? Se fosse do nano, seria apenas assim. Mas como foi a partir do meu pacote, então eu tenho que passar a buildagem desse meu pacote. Feito isso, só vou dar um enter aqui, ele já vai desinstalar para mim. Tá? Ele deletou todos a hierarquia desses pacotes, tá? Inclusive ele deletou lá ele removeu o arquivo de rastreamento. E a partir disso, então, se eu digitar nano, não tenho mais o nano instalado para uso. Beleza? Então é assim que funciona o gerenciador de pacotes na prática, tá certo? Lembrando vocês que se vocês quiserem entender melhor como é que funciona a construção, né, é só vocês ir ali no site ali do slackjeff.com.br, né, e comprar o curso dele, tá? Exatamente como eu fiz. Todos os cursos aqui dele são baratos, tá? Vale muito a pena, né? Conhecimento é tranquilaço, né? E o site dele aqui eu achei bem legal, é bem da hora mesmo, certo, pessoal? E é isso aí, tá? Com isso aí eu vou ficando por aqui. Ainda falta muita coisa para ser feita, tá? Mas a base já está pronta aqui para mim utilizar. Se eu quisesse utilizar para servidor, seria mais fácil porque já estaria pronto para uso para servidor aqui, tá? Só instalar daí o firewall, né? Controle, eu já tenho já acesso à internet aqui, por exemplo, né? Ping, né? No Google, né? Já tem então acesso à internet tranquilamente aqui, certinho, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, fiquem de olho aí, porque eu tô fazendo algumas coisas no 3D também, tá? Em breve espero estar lançando aí, inclusive Game Jam também, né? Espero estar postando aí, né? 72 horas de Game Jam, por exemplo. Certo, pessoal? Então até os próximos vídeos, falou e fui!